São Paulo é de 24 graus, a mínima prevista para hoje de 16. As informações são sempre da Clima Tempo. Nós vamos ao vivo em link a Santa Catarina conversar com meu querido amigo, administrador, engenheiro civil e CEO do Grupo TED, Juliano Tedesco. Boa tarde, Juliano. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vocês, gratidão sempre. Obrigado pelo convite, né? Já pré-fixado, já todas as terça-feiras. É um prazer para mim. Não estou abrindo mão de nada, estou me recolocando aqui na minha agenda. É uma agenda tumultuada, conforme eu falei com vocês, mas eu faço o maior apreço e tento, da melhor forma possível, estar sempre alinhado com vocês para poder agregar as pessoas e poder tirar essas dúvidas que tantos têm, né? E da minha forma, que, como eu falei para vocês, eu procuro não me basear muito, tanto assim, em palestrantes novos, assim, mas talvez mais em situações que eu tenha passado, né, nesses anos todos de empreendedorismo. Quando eu respondo alguma pergunta, é baseado mais em situações, fatalidades que eu passei e de coração. Antes de Com mais certeza, nada. eu tenho certeza disso, viu, Juliano? Juliano, você como criador de conteúdo de empreendedorismo, através das suas participações nos nossos programas, nós temos recebido muitas perguntas, né, dos nossos telespectadores. Então eu vou pedir para que você as responda. Vamos com a primeira na tela. Vamos lá. Boa tarde. Como fazer um bom planejamento estratégico? Quem pergunta é o Diogo Rezende, de Paragominas, Pará. Bom, como fazer um bom planejamento estratégico? Em primeiro lugar, aqui nesse caso específico dele, independente do tamanho da empresa, ele tem que compreender quais são as metas antes de traçar a estratégia, né? Para ele ter a meta, né, ele vai ter que criar esse bom planejamento. Esse bom planejamento determina, ou às vezes custo, ou às vezes não determina a questão de custos, né? Então, como que ele planeja esse bom planejamento? Eu costumo falar, old school, né, como a gente costuma dizer brincando, que ele pode pontuar sempre num papel, saindo um pouco de contravenção do momento digital, mas Napoleão Hill, né, ele falava muito que quando você pontuava num papel, parecia que ele estava prevendo o futuro, né? Ele falava que quando você pontuava no papel, seu cérebro conseguia compreender de uma forma melhor, que acho que hoje de uma forma digital. Então você tem 70% de mais chance que dê certo estatisticamente, segundo ele naquela época, né? Não sei como, eu teria que fazer uma estatística agora para saber esse cálculo, para ser mais preciso a vocês, mas eu vejo por mim. Quando eu planejo uma estratégia, sempre sozinho, tá? Sempre com a convicção naquilo que você entende, né? Nunca alavancando de uma forma fora do teu contexto. Alavanque dentro do teu entendimento. Então, esse planejamento estratégico depende dos seus números, do seu custo, se vai onerar ou não vai. Às vezes existe muito planejamentos que não requer nem custo, né? Requer sim uma planilha, uma delegação e as pessoas que estão em volta de você. Eu não sei o tamanho da empresa dele, pode ser que seja uma startup, pode ser que estejam 5 pessoas, mas ele vai ter que delegar. Sozinho ele não consegue. Né? Como eu sempre falo, é em grupo. Hoje não existe chefe, somos líderes, né? Sempre líderes. Ele vai ter que ser líder, traçar no papel aqui o planejamento para cumprir a meta. Aí vai demandar o tamanho dessa meta dele. E geralmente o empreendedor não tem uma meta, são várias metas, né? Então, fica aí a resposta para o nosso amigo, não me recordo a cidade dele. Coloque no papel esse planejamento, estude os riscos, estude os pontos negativos que pode trazer e os pontos positivos. É uma questão, é uma pergunta bem importante, tá? Porque esse planejamento pode chegar ou não na meta que ele quer. Então, pondere os erros, o risco e pondere o lado positivo. Sempre lembre, o lado negativo às vezes pode ser maior, então foque no lado bom, né? No planejamento bom.
Não que seja um otimista fantasiador, mas sim, pode ser sim um pessimista, mas não fique retraído. Deu o seu passo dentro do que você compreende, planeje e não tente não usar custo nesse planejamento para se tornar bom. Na minha opinião, um bom planejamento é sem custo, tá? Vou pedir, Juliano, para que você responda mais rápido, mais brevemente, porque nós temos muitas perguntas. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Sou microempreendedor e não sei como expandir meu negócio. Como faço para ter metas mais eficientes? Quem pergunta é Emily Antônia, de Caxias, Maranhão. É, Caxias, eu não entendi a também não cidade, mas é. se não me engano é Maranhão. Eu gosto muito de quebrar paradigmas, tá, culturais que a gente leva, que a gente traz aqui, principalmente no nosso país. Temos alguns paradigmas que a gente aprende lá desde a infância, nunca dar o passo maior que a perna. Esse microempreendedor aqui, o nome já diz microempreendedor, ele não sabe como expandir, mas ele já tem um conhecimento no que ele sabe fazer. Então, dê sim seu pulo, dê seu passo maior que a perna. Não fique naquele. A gente escuta falar, não dê o passo maior que a perna, que você pode se dar mal, aquilo e tudo. Pula fora desse paradigma cultural, foque no que você sabe fazer e arrisque. Se você não arriscar, você não se coloque na linha de empreendedorismo. Tem que sim correr riscos, mas sempre calculando o risco negativo e o impacto positivo que vai dar a curto, médio e longo prazo. Sempre. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Como faço para conseguir investimento externo? Quem pergunta é Isabelle Farias, de Curitiba, Paraná. Como ela faz para conseguir investimento externo? Ela está falando como cliente ou empreendedora, será? Né? Pois é. Se ela for Vamos uma imaginar como empreendedora. empreendedora. Vamos imaginar como uma empreendedora e ela quer atrair investimentos externos para ela. Eu imagino, né? Estou tentando entender a pergunta dela. Em primeiro lugar, antes dela procurar o investimento externo, às vezes o segredo está no interno, tá? Eu falo muito em mentorias, já teve casos de pessoas que iam buscar investimentos ou demandas de valores de autoestima, alto custo, que não havia necessidade, porque na gestão, dentro da empresa, já havia esse valor. Então, é muito mais uma questão de gestão organizada do que ela buscar esse investimento. Vamos fazer uma analogia. Se você tem um barco furado e colocar mais peso, ou seja, nesse caso, o investimento dela externo, o dinheiro, vai afundar mais rápido ainda. Primeiro tapa os buracos que talvez nem precise do investimento. Está dentro da gestão dela o segredo. Era operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Como fazer uma avaliação de desempenho dos meus funcionários? Quem pergunta é Geraldo Novaes, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Como fazer uma avaliação de desempenho de meus funcionários, colaboradores, né? Eu procuro mudar muito um pouco essas nomenclaturas, né? Hoje em dia mudou muito essas nomenclaturas, colaboradores. Então, eles colaboram, sem eles a gente não consegue os nossos números. Em primeiro lugar, para ele mudar o desempenho dele é uma questão psicológica, cada pessoa é um mundo, a gente tem que conhecer as pessoas. Nós temos que, e aí vem a questão liderança, né? Ele tem que ter esses líderes junto, alinhado com eles. Não basta ter aquelas pessoas que simplesmente estão ali para bater o cartão e ir para casa. Você tem que ter líderes que vestem a camisa e você tem que passar para eles esse ensinamento. Cabe a você, como líder, se você quer melhorar seu desempenho, você vai precisar deles. E aí sim você tem que gostar de lidar com pessoas. Se você não gosta de lidar com pessoas, não abra empresa, abra qualquer outra coisa, menos empresa. Você tem que gostar de conhecer, entender o mundo de cada pessoa. Eu vejo aqui por mim, cada pessoa é um mundo, cada pessoa é um desafio, mas quando a gente consegue fazer essa linha, que é muito difícil, aí vem a maturidade profissional, que a gente sempre fala, que não é da noite para o dia, aí sim ele consegue aumentar esse desempenho conhecendo as pessoas.
ele querendo dar um pulo lá na frente, melhorar o desempenho, é difícil. Ele vai poder liderar, conhecer um por um, e aí sim trabalhar, incentivar, aprimorar e passar os conhecimentos dele para eles. Ele está ali para ensinar, liderar. 0 operadora 11 983 84 14 66, pergunta na tela. Como faço para atrair clientes para meu negócio? Tenho muito clientes antigos, porém gostaria de aumentar a demanda. Quem pergunta é Marcos Moraes, de Teresina, Piauí. Boa pergunta. Piauí, Teresina, lindo, adoro aquele lugar. É o seguinte, primeira coisa que a pessoa que é empreendedora, ela tem que entender que a receita, o budget que a gente falou da outra vez, os números, dependem muito da compra e da venda, né? Ele tem que aumentar a demanda e estou imaginando aqui que ele quer captar mais recursos baseado com clientes antigos e clientes novos. Legal. Nós temos hoje o paliativo, que é eletrônicos, né? São os digitais, né? Que são, não sei nem se chega a ser um paliativo, que de cada dia muda mais, inteligência artificial, Instagram, são paliativos. Mas, em primeiro lugar, ele lista esses clientes dele, eu não sei a demanda, mas ele vai ter que ter um comercial muito bom para isso, listar primeiro esses clientes antigos, tá? Existe uma forma, talvez pareça caricata aqui para alguns, mas dependendo do número deles, existe uma forma de você visitá-los. Aquela velha história do olho no olho, conversar e fazer a pergunta para ele, o porquê, né? O que faltou para ele, né? Esse está o segredo, você devolver a pergunta para o cliente, o que faltou para ele dentro de uma demanda que você ofereceu, se algo naquilo que ele te ofereceu independente que vai deixar para outro dia para pensar, eu acho muito hábil isso, deixar o cliente pensar, mas se ele atendeu a necessidade dele. Então, lista os clientes, né, passa para os mais fáceis e o comercial tem que se preocupar sempre com os dois, o presencial e o online, que os dois hoje estão bem fortes, mas tem que estar aliado junto os dois, tá? 0 Eu, operadora 11. Opa, desculpa, eu deixei os clientes antigos presencial, nesse caso dele aqui, só fazendo uma ressalva, tá? 0 operadora 11 983 84 14 66, pergunta na tela. Oi, Juliano, como faço para melhorar a gestão de custos do meu negócio? Quem pergunta é Isaac Sebastião Moraes, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Isaac, uma excelente pergunta. É uma pergunta sofrida, uma pergunta, se eu te mostrar minhas costas, aqui estão várias chicotadas desses anos todos. É uma pergunta complexa, fácil no entendimento e complexa de executar, né? Deixa eu ser bem realista para ti. Budget, receita, conhecer seus números. Ninguém pode empreender sem conhecer os seus números. Lembra aquela analogia que eu falei da outra vez, que é a mesma coisa que você dirigir um trem carregadíssimo sem freio, né? Você precisa ter esse freio e conhecimento de manipular esse trem. Então, assim, é mais ou menos isso uma empresa. Se você não tem conhecimento dos seus custos, aí você está totalmente inverso. Primeira coisa, conhecer os seus custos, seus números. Lá na frente, como aquele amigo lá perguntou, que eu não me recordo da cidade, Piauí, se eu não me engano, lá na frente para ele traçar uma meta, para ele traçar, para ele melhorar seu desempenho e traçar as metas. Mas sem conhecer os números, centavos, desde os centavos aos maiores valores, começa pelos maiores. Sempre falo para as pessoas que eu presto mentoria e palestras, comece pelos furos maiores, aonde tem a vazão maior de dinheiro, reduz pelos médios, e lá, por fim, desde aquelas taxinhas bancárias, os pequenos, talvez aquele pão de queijo a mais numa confraternização, tudo, tudo. Se você quer ter uma empresa bem alinhada, conheça seus números, em primeiro lugar. 0 operadora 11 983 84 14 66, pergunta na tela. Boa tarde, tenho uma padaria e recentemente abriu uma confeitaria no meu bairro. Gostaria de saber como manter minha marca forte contra concorrentes. Quem pergunta é a Sabrina Novaes, de Cabedelo, Paraíba. Ótima pergunta.
Eu também tenho uma empresa onde eu vivo numa ilha de várias concorrências junto, várias de pequeno, médio e tamanho exorbitante. E eu estou no meio de tubarões aqui em uma das empresas, né? Então eu digo assim, prioridade, conhecer onde você está pisando, ela já conhece porque entrou uma próxima e eu acho que dividiu os clientes nesse momento, né? Não sei a proximidade. Mas o segredo, lembra que eu falei uma vez, nesse caso aqui, do garçom que vai servir a pessoa na mesa, chamar pelo nome. O atendimento, a venda é feita nos primeiros 15 segundos que a pessoa entra na, na sua empresa. Ela vai fidelizar, só vai conseguir fidelizar esse cliente se ela primordial o atendimento. Se nesse caso não está tão é, não é, nesse momento, não é a prioridade dela o atendimento, então vai ter que passar a ser. O atendimento afinado, saber o nome da pessoa que está entrando, não custa nada chamar o seu Paulo, vem cá, já sei qual é o seu café, o seu pão de queijo preferido. Isso faz uma grande diferença em qualquer estado, em qualquer ramo, tá? Eu vejo por mim, eu vejo em vários ramos, vários negócios, até franquias, né? Tem esse modo operante de cursos para repassar aos seus colaboradores. O atendimento vai fazer com que o sol nasce para todos. A pessoa pode prosperar, ela vai prosperar, mas para ela fidelizar é o atendimento. Pode sim aprimorar a sua receita, abrir sua gama. Agora está o momento, é o divisor de águas. Eu sempre falo, vai chegar o momento do empreendedor que vai dividir o adulto da criança, tá? Seja lá nos 10 anos, 15 anos, 5 anos, eu não sei exatamente, cada ramo tem seu prazo, mas nunca curto prazo. Nesse momento, essa pessoa vai ter que ser empreendedora, vai ter que aprender a empreender. Então, aqui nesse caso dela, agora sim, com uma pessoa na frente dela, ela tem que aprimorar, melhorar, abrir o cardápio, ser talvez mais dinâmica, mais rápida e um atendimento primordial, certo? E os mimos, né? Aí diferenciar ela. Agora, ela não pode impedir que a pessoa prospere, o sol nasce para todos, ela vai prosperar junto com ela, mas ela pode fidelizar, sim, melhorar e talvez aumentar até mais ainda a demanda dela. Às vezes até é bom quando abre uma concorrência próxima e vira uma referência. Maravilha! Juliano Tedesco, ele que é mentor e criador de conteúdo de empreendedorismo, está sempre em nossos programas às terças-feiras, trazendo informações pertinentes aos empreendedores do nosso país. Você pode seguir ele nas redes sociais, inclusive levá-lo para ministrar uma palestra, um workshop, através do JM Tedesco e também Grupo Underline TED. JM Tedesco e também Grupo Underline TED. Juliano, muito obrigado, viu? Adorei essa cortina preta aí de fundo, muito bonita, de muito bom gosto. Obrigado. Sabe que sou suspeito de falar, eu te considero um amigo. Sim, também. A rede por si só, você falou a Rede América TV é uma rede feita para a família, eu concordo, eu tenho assistido frequentemente vocês e eu vejo esse afinco, essa preocupação com o que vai passar para a família. Parabéns a vocês, parabéns pelo esse engajamento, por essa era que vocês estão, uma era divergente que vocês estão priorizando a família. Eu acho muito bonito e agradeço, sou muito grato por estar fazendo parte disso, tá? Espero Mesmo. cada vez mais poder agregar. E quando tiver um feedback negativo, de alguma pergunta negativa, pode colocar, positiva, negativa, nós estamos aqui para dialogar, aprender, divergências e convergências, estamos dispostos a tudo, Com ok? certeza, com certeza. Obrigado, outro para você, e estou te esperando aqui, ó, pessoalmente. Abraço para Estarei em você. breve, Tá em bom. breve. Um abraço, fique com Obrigado, Deus, outro. todos. Amém. Tchau, Obrigado, até tchau. logo. Juliano Tedesco aqui, às terças-feiras, em nosso programa, falando com você que é empreendedor, sempre de uma maneira mais fácil e inteligente. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem culinária com o chefe Alex Duarte. Isso mesmo, uma sobremesa de morango. Quem viver, verá. Até já.